A gente vai ler o texto que está em. Deixa eu chegar mais perto aqui o microfone. Nós vamos ler o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. A palavra de Deus diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graça pelo dia de hoje, Pai. Nós pedimos que a tua presença, amado, passeie no meio de nós, Senhor. Eu creio, Pai, que essa manhã é uma manhã de milagre, Senhor. É uma manhã, Senhor, onde a tua palavra vai gerar efeito no coração, na mente, no mundo espiritual, Senhor, e no mundo natural, Senhor. Nós veremos testemunhos, Senhor, do teu poder essa manhã, e o teu nome vai ser mais uma vez exaltado e glorificado. Trabalha, Espírito Santo, no meio do teu povo, trazendo cura, libertação, transformação, salvação, Pai. É o que eu te peço. E me usa como instrumento para a glória do teu nome. Amém. Podem sentar. Irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo começa fazendo uma afirmação bastante ousada. Ele fala, por isso, não desanimamos. E eu digo que ela é ousada porque é natural do ser humano desanimar. Nossas emoções estão sujeitas a passar pelo desânimo. É inerente à condição humana. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando que, apesar disso ser inerente ao ser humano, quem aqui nunca desanimou, não é verdade? Ele diz que nós podemos viver de uma outra forma. Repito, o apóstolo Paulo afirma que a gente não precisa viver da forma natural, que é desanimar eventualmente. Só que ele fala, bota no verso 16, por favor, ele fala o seguinte, pelo contrário. Então, o contrário de estar desanimado é estar animado. Então, o apóstolo Paulo não apenas é ousado em falar para nós não desanimarmos, como para falar que nós temos que estar animados. E Paulo fala isso não porque ele não sofreu, né? Quem já leu as Escrituras sabe que aconteceu de tudo e mais um pouco com Paulo. O que já foi avisado no momento em que Ananias está indo impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a visão, lá no capítulo 9 de Atos, quando Deus fala, mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele sofre naufrágio, apanha, apedrejado, é preso, uma serpente morde ele. Olha, acontece tudo com Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu a viver acima de todas essas situações. Que tudo isso, e que ele pode todas as coisas em que Cristo que me fortalece. E muitas vezes nós usamos isso como um símbolo de vitória sem problemas. Não. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a ter muito e aprendeu a viver com pouco. Então ele está falando que ele sabe passar pelos altos e baixos da vida, dependendo de Cristo. E no verso 16, continua no 16, ele fala o seguinte, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que o quadro externo piore, internamente eu estou sendo renovado de dia em dia. Ou seja, eu não desanimo porque eu não estou observando o que está acontecendo lá de fora, mas sim a realidade interior. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí no verso 17, ele vai falar o seguinte, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, quando ele fala leve e momentânea, é comparado à glória que nos será revelada. Não é que você passar, o seu problema é bobo, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo
o problema maior que alguém pode ter não é nada comparado à glória que vai ser revelada pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. E aí, em seguida, a gente entende o que ele está falando. Por quê? Aonde ele está colocando os olhos dele? Ele está colocando os olhos dele em alguma direção. E no verso 18, a gente vai saber que direção é essa que ele está colocando os olhos. Quando ele fala, não atentando nas coisas que se veem, não estou prestando atenção no que eu vejo no natural, nas circunstâncias, mas nas que não se veem. Agora eu pergunto, como é que nós colocamos os olhos naquilo que não vemos? Hebreus 11:1, ele vai nos dar a resposta. A gente geralmente consegue colocar os nossos olhos naturais, físicos, naquilo que eu estou vendo, naturalmente. Mas o apóstolo Paulo está fazendo sempre aí um paralelo. Eu vejo e o que eu não vejo. Eu coloco meus olhos no que eu não vejo. O homem interior se renova de dia em dia. Então, Paulo está falando de fé. E aí, ele fala o seguinte, lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Que não vemos. Então, o que eu quero trazer à igreja essa manhã, para que a gente trate do assunto, é sobre aonde nós temos que colocar os nossos olhos para não desanimar. Esse é o ponto que eu quero abordar com a igreja essa manhã. Onde colocaremos os nossos olhos para que a gente não desanime. Apesar de a nossa fé, de um foco principal da nossa fé, sempre dizer respeito ao que é eterno, e o apóstolo Paulo também fala isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, quando ele fala que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis. Mas isso não significa que a gente não pode clamar a Deus e esperar uma intervenção de Deus aqui agora. E também não significa que Deus não deseja fazê-lo. Significa apenas que o foco principal da nossa fé é o eterno. E nós vamos passar por situações adversas. E nessas situações adversas, mais do que nunca, nós vamos precisar de fé. 1 João, lá no capítulo 5, no verso 4, ele fala o seguinte, na parte final, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Tiago, lá no capítulo 1, no verso 6, ele vem falando sobre sabedoria. E vem falando, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas aí ele continua, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Verso 7. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Verso 8. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Irmãos, sem fé, nós não recebemos nada de Deus. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Maurício, mas como é que você pode falar isso? Todo ser humano precisa de salvação. Mas não é todo ser humano que é salvo. É aquele que responde com fé ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, quando a gente parte de um ponto onde aqueles que exercem fé na Bíblia e experimentam as intervenções de Deus, vivem os milagres, e aqueles que agem com incredulidade, a gente vê que a gente parte de um ponto igual. Que ponto igual é esse? Eles colocam os olhos em algum lugar. Mas há um ponto diferente. Qual é o ponto diferente? Aonde eles colocam os olhos. Enquanto aqueles que experimentam os milagres, a intervenção de Deus, colocam os olhos na fé, em Deus, na palavra de Deus, os outros colocam os olhos nas circunstâncias, no mundo natural, naquilo que a gente vê. E quando a gente vai falar com os olhos naturais, a gente vê que quando pautamos nossas
nossas atitudes e as nossas emoções são guiadas por aquilo que a gente está presenciando, por aquilo que estamos vivendo, pelas coisas naturais da vida, nós não estamos com o direcionamento do Espírito Santo. Nós estamos sendo guiados por instintos, por aparências, por medos, e não com discernimento do Espírito Santo. Então, o olho natural, ele vai gerar uma incredulidade. Por quê? Porque ele está vendo aquela situação e muitas vezes está criando uma impossibilidade na sua mente de resolução daquele problema. Não que você não vá tentar resolver, mas você não vai com os olhos da fé. Você não vai pedindo o discernimento do Espírito Santo. E nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia disso. O primeiro que eu posso falar, eu não vou abordar todos os textos, senão ficaria muito extensa a pregação. Mas o primeiro que a gente pode falar são os espias. 12 espias sobem após um pedido de Moisés para fazer um relatório da terra prometida, Canaã. Desses 12, 10 voltam com um péssimo relatório. Eles chegam, falam que são cidades fortificadas, habitadas por gigantes, e que aos olhos deles, dos moradores de Canaã, eles são gafanhotos. Primeiro, é o que a gente até conversou na terça-feira, lá na conexão. É uma percepção deles. Eles se sentem gafanhotos, porque eles não tiveram contato com nenhum deles que falou que eles eram gafanhotos. Então já é uma percepção deles. E eu fico imaginando aquele caminho de volta, como um foi alimentando a incredulidade no outro, como um foi dando um detalhe a mais para desviar o foco do Senhor e colocar nas circunstâncias. E, obviamente, o relatório, quando chega, você imagina, 12, 10, um relatório péssimo, os outros vai contaminar o povo todo lá. E é o que acontece. E a gente pode depois dar mais um exemplo. Qual é o exemplo? O oficial ou o ajudante do rei, lá em 2 Reis, no capítulo 7. Esse momento, a gente está falando do cerco da Síria a Samaria. Tá? Depois a gente pode dar mais detalhes da história, mas conforme eu falei, não vamos adentrar muito nas histórias. Mas só para dar um pouco do contexto, para quem não conhece muito a história, não ficar perdido. Samaria está sendo cercada pelos sírios e está havendo uma fome extrema naquele local. Uma fome extrema. Então, o quadro era tão grave que houve canibalismo lá dentro de Samaria. Então, haviam 4 leprosos do lado de fora. E aqueles 4 leprosos, justamente por estarem leprosos, estavam do lado de fora, estavam numa situação complicada. E eles entram, o que já não conseguiriam pela sua condição, eles morreriam de fome. Se eles vão até o acampamento dos sírios, eles morreriam na espada. E aí um deles fala, vamos para lá. Se a gente morrer na espada, morreu. E nisso, o profeta Eliseu fala que amanhã, essas são as palavras do profeta Eliseu, amanhã haverá abundância de alimentos a preço baixo. Irmãos, se você olhar o quadro natural, é impossível disso acontecer. É impossível. Não tem como isso acontecer. Estava vendo canibalismo. Estava vendo assim, um quadro de uma fome extrema no local. E você fala que amanhã, você não está falando que mês que vem. Né? Que aí você começa a observar as melhores, você está falando amanhã. E o oficial, o ajudante do rei, fala, olha, isso é impossível. Nem que Deus abrisse uma janela no céu, isso iria acontecer. Coitado, né? E assim, quando a gente olha pela visão dele, do aspecto humano, ele está correto. Porque assim, eu repito, do aspecto humano, ele está olhando aquilo e fala, como amanhã? Como amanhã? Por que Eliseu não falou isso na semana passada? E amanhã isso vai acontecer. Só que o rei botou ele no portão para tomar conta da multidão. Irmãos, imaginem o mercado Guanabara quando abrem o caos que é em dia de aniversário. É caótico aquilo lá. Caótico. Virou diversão ver a galera entrar no mercado. Imagine uma galera morrendo literalmente de fome. E aí, eles vão caminhando, esses 4 leprosos, até o acampamento. Deus faz soar como se tivesse um exército indo até o acampamento dos sírios. Os sírios fogem e largam toda a provisão.
E eles começam a comer. E um deles fala: isso está errado. Vamos voltar e avisar o pessoal que está lá. E eles voltam. E quando volta, a multidão sai com tudo. Só que ele está na porta. Cara, eu não sei quem já viu aqueles coitados que vão abrindo a porta, o que está no meio da pena. O cara abre a porta e sai sendo levado, assim, não dá tempo do cara chegar do lado. O cara foi pisoteado. Ele morreu pisoteado. E Eliseu tinha falado para ele: você vai ver, mas não vai comer. Não vai se aproveitar da bênção do Senhor. E aí, quando, repetindo mais uma vez, do aspecto natural, eu particularmente eu compreendo esse homem ter pensado desse jeito. Só que a gente tem que pensar o seguinte: os nossos olhos naturais nos levam à incredulidade, né? Só que quem falou isso? Foi o profeta de Deus. Foi Eliseu. E aí a gente tem que parar um pouquinho e analisar o histórico de quem está falando. Quando Eliseu fala, se você analisar o histórico, lá no capítulo 3 de 2 Reis, não precisa colocar não, lá no capítulo 3 de 2 Reis teve uma guerra de Israel com Moabe. E nessa guerra, eles estavam com uma seca, estavam morrendo de sede. E o Senhor, e os reis vão até Eliseu, Eliseu clama ao Senhor, a palavra de Deus vem a Eliseu e ele fala que os leitos do ribeirão vai transbordar de água e não vai chover. Não é que vai chover, os leitos do ribeirão vai transbordar de água. E Deus ainda acrescenta: vou dar a vitória sobre eles. Ainda fala isso. Além disso, um homem que foi usado para isso. Além disso, Eliseu foi usado na questão da provisão do azeite, da multiplicação do azeite da viúva. Além disso, Eliseu foi usado pelo Senhor na ressurreição do filho da mulher sunamita, na cura de Naamã. Então havia um histórico. Então, é algo para se pensar. Espera aí, tem um histórico. Ele não falou antes. É o tempo de Deus falar agora. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está com o nosso problema já há muito tempo acontecendo. E aí, de repente, vem uma palavra. E você fala: amanhã? Hoje eu estou sendo liberto? Amanhã eu estou liberto? Hoje eu estou curado? Como eu já estou com isso há tanto tempo? Não vai acontecer. O mundo espiritual, ele influencia o mundo natural. Muitas das vezes, a bênção já foi liberada no mundo espiritual. E a gente precisa, quando fala toma posse, quantas vezes foi dito toma posse nesse altar? Quando a palavra é falada no mundo espiritual, e Deus já liberou, quando você crê, ela vai acontecer. Porque já aconteceu no mundo espiritual. Já aconteceu. Quando ele falou, amanhã terá alimento em abundância a preço baixo, no mundo espiritual já tinha acontecido. E no dia seguinte, aquela realidade espiritual é transportada para o material e todos são saciados da sua fome. Então, quando a palavra vier, você está liberto, o profeta de Deus falou, tome posse dela, porque no mundo espiritual já foi liberto. Em nome de Jesus. E aí a gente pode ir para um outro caso, que é o de Eliseu. Tiago vai falar que Eliseu era homem como nós. E eu acho curioso que Eliseu foi um homem, olha, muito usado por Deus. Um profeta de Deus, um homem de Deus que experimentou intervenções fantásticas. Mas depois da luta contra os profetas de Baal e Aserá, o que bate nele? Desânimo. Falei Eliseu, perdão. Elias. Bate o desânimo em Elias. E o apóstolo Paulo falou, não desanimemos. E por que bateu esse desânimo? Após a batalha, vem uma palavra de Jezabel. E eu imagino que provavelmente ele começou a reparar que a idolatria tinha voltado no povo. Tanto é que ele começa a fazer comparações. Eu não sou melhor que meus pais. Talvez ele acreditasse que o que ele fez seria suficiente para extirpar de uma vez por todas a idolatria em Israel. E aquilo bateu nele de uma maneira muito ruim, tanto é que ele desiste do chamado dele naquele momento. Mas ele era um homem extremamente usado por Deus. E Deus valorizou tanto esse homem que ele foi arrebatado. O corpo dele não foi achado. E a gente pode citar exemplos mais comuns. Pedro.
Um homem também que caminhou nas águas, mas quando olhou as circunstâncias, afundou. Tomé. Tomé, eu acho curioso, né? Quando ele fala, olha, eu preciso ver Jesus ressurreto e colocar a mão no lado dele, senão eu não acredito. É muito curioso, porque quando a gente vai lá em João 11, que trata da morte e ressurreição de Lázaro, tem uma parte que os discípulos estão falando, Senhor, o Senhor quer ir até Betânia? Os judeus estão atrás do Senhor. E aí Tomé fala, vamos, se morrer, a gente morre com ele. Tomé foi junto com ele e viu a ressurreição de Lázaro, mas não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele estava olhando só o aspecto natural. E podemos citar mais casos. Ló, quando ele se separa de Abraão, ele olha uma terra e fala, aquela terra é boa. Ele está olhando com olhos naturais, ele não consulta Deus para saber, é para lá que eu tenho que ir? E ele só não morre pela intervenção do seu tio Abraão. Sara, a esposa de Abraão, ela não acreditou na palavra de que teria um filho. Ela riu e duvidou. Ela olhou a sua condição física e a idade avançada do seu marido e tentou dar um jeitinho com Agar. Então nós percebemos que todas as vezes que nós colocamos os olhos em algo que é natural, isso vai alimentar as nossas incredulidades. E é normal, a princípio, nós olharmos com os olhos naturais. O que não pode é esses olhos naturais prevalecer em nós. E aí a gente vai aprender agora dos olhos da fé. E não tem como falar de olhos de fé sem falar de Abraão. É impossível. Abraão, ele já começa largando a sua terra, indo para uma terra que Deus mostrou, não, que ele ia mostrar. Eu não sei você, mas imagina o seguinte, larga a tua casa aí, pega a tua família e vai andando. Para onde? Eu te mostro no caminho. Alguém faria isso? Complicadíssimo. Eu acho que eu não faria, não. Bem sincero, eu acho que eu não faria, não. Ele largou e foi atrás. E aí, tem uma passagem que eu acho muito curiosa, porque a gente fala, Abraão é o pai da fé, mas ele foi aprendendo a ter essa fé. É algo que não é da noite para o dia. E Deus faz uma analogia para mostrar essa fé com o natural, com Abraão, que eu levei um tempão para reparar nisso. Coloca, por favor, em Gênesis 15. Gênesis 15 começa assim. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor vem a Abrão e uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Ele acrescentou, veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele, o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur, dos caldeus, para dar a você a terra, a posse desta terra. Abraão perguntou-lhe, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. As aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, vamos voltar aqui, ao pôr do sol, ok? Um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Pode parar aí. Quando a gente começa vendo o texto, a gente começa a falar o seguinte, vendo o Senhor falando para Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. E o texto vai se desenrolando, e a gente vai vendo que ali no meio pega alguns animais, e isso tende a indicar uma aliança que estava sendo feita, não era apenas um sacrifício.
Era uma aliança sendo feita com Deus. E no final do texto, mantém só esse último versículo 12, por favor. No final do texto, fala o seguinte, e ele passa ali, ele faz os cortes nos animais, essa aliança, e está enxotando as aves de rapina que estão querendo pegar a carcaça dos animais. No final do dia, fala o seguinte, ao pôr do sol. Espera aí, ao pôr do sol. Então, aparentemente, indica que ele começou, que ele saiu cedo, certo? Para ele cortar os animais, fazer todo esse procedimento, ficar lá espantando essas aves. E, ao pôr do sol, ele entrou no sono profundo. Mas se ele saiu cedo, vamos imaginar que ele saiu cedo. Será que havia essas estrelas lá no céu? Será que ele saiu, ele olhou para o céu e não tinha estrela? Ou então já estava clareando o tempo e com isso ele não viu a estrela? Como assim? Ele sabia que lá tem estrela? Sabia. Não é verdade? Você olhar agora para o céu, alguém vai ver alguma estrela aqui? Mas você sabe que de noite vai estar lá. Certo? Então eu penso que Deus já estava ensinando um paralelo da fé com isso com Abraão. Ele estava mostrando, Abraão, olha para cima, você pode contar as estrelas? Não. Ele poderia começar a contar e se perder na contagem. Ele fala, não. Por que que não? Porque não tinha estrela. Eu penso assim, eu interpreto esse texto assim. Não. Não tinha estrela. Mas ele sabe que as estrelas estavam lá. Então, mesmo sendo no natural, eu sei que estão lá, mas eu não vejo. Assim é a fé. Você não vê, mas você sabe que está lá. O Senhor está mostrando, ensinando isso a Abraão desde lá de trás. Quando ele larga a casa dele, a terra dele, quando ele vê isso. E aí, em Romanos 4, os versos... Deixa eu olhar aqui quais são os versos, agora de cabeça me fugiu. Acho que é 19 a 21, é isso? Isso aí. Nos versos 19 a 21, fala o seguinte, sem esmorecer na fé, falando de Abraão, sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. 20. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. 21. Porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, Abraão se depara com duas realidades aqui. Ele olha o seu corpo e ele fala o seguinte, a realidade do meu corpo é essa. Eu já estou velho, eu já estou sem vigor. Ele não finge que está tudo bem. Ele não finge, olha, eu vou fingir que essa realidade não existe. Não, ele constata a realidade. Mas há uma segunda realidade, que é a promessa de Deus. Qual realidade ele fica? A promessa de Deus sempre prevalece. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. E não só ser a verdade, por ser a verdade absoluta, mas porque essa verdade absoluta tem poder para alterar as circunstâncias naturais. Então Abraão o texto vai falar o quê? Que Abraão não se enfraqueceu na fé duvidando. Ele olhou o quadro clínico dele, digamos assim. Mas o que ele fez? Ele se fortaleceu em Deus, dando glória. Mas dando glória pelo quê? Por que ele estava dando glória? Porque por ele estar daquele jeito? Não, porque ele já vislumbrava a materialização do cumprimento da promessa. Materialização do cumprimento foi a mesma coisa, né? Ele já vislumbrava o cumprimento da promessa, a materialização da promessa. Então, quando ele viu isso, ele começou o quê? Se encher de fé. E começou a dar glória a Deus. Glória, Senhor. Glória porque eu vou ser pai de multidão, Senhor. Glória porque o Senhor vai me dar um filho mesmo na minha velhice, Senhor. Glória porque a sua palavra é verdade. E a incredulidade foi afastada. Incredulidade afastada é caminho livre para acontecimento de milagre na sua vida. E foi isso que aconteceu em Abraão. Ele começou a se preparar até que o milagre chegou. Aconteceu. A gente pode falar em Hebreus 11, 19. Abraão também, ó, leva teu filho agora para o monte para sacrificar, entrega ele a mim. Irmãos, é porque a gente sabe o final da história, mas imagina, 100 anos, não tenho filho, passo a ter, Senhor, traz ele aqui agora, que eu vou matar. E a palavra de Deus diz que no dia seguinte ele pega o garoto e começa a ir cedo para o local onde Deus apontou. E são 3 dias de viagem, não são 3 horas. Então 3 dias dá para passar muita coisa na sua cabeça para você desistir. Mas ele segue. E no meio do caminho, ele pede para os outros ficarem lá, os servos dele, e ele fala, iremos adorar a Deus e voltaremos.
E aí a palavra de Deus fala, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Então ele levou porque ele já tinha experiência com Deus, ele falou, esse Deus não vai, ele prometeu que era o filho da promessa, não vai mudar o que ele falou. Ele me ensinou a ter fé. Eu vou até o final. E quando chega lá, Deus não apenas provê o cordeiro, como revela um aspecto que ninguém conhecia dele, o Deus provedor. Jeová Jireh, o Deus provedor. Fruto de quê? Obediência. Fruto de quê? Fé, que tem a ver com obediência no caráter de Deus acima da realidade. Porque parece que quando a gente fala fé, a realidade é outra. Não, a realidade é a realidade, não altera. Agora, a fé, ela suplementa, ela suplanta, ela transpõe essa realidade. E ela traz a realidade espiritual natural. A fé faz isso. Vamos olhar Josué 3. Josué 3, Deus começa a falar o que ele vai fazer, o milagre que ele vai fazer no Jordão. Começa a falar com Josué. Começa a dar o comando a Josué para atravessar o Jordão. E aí, lá em Josué 3, verso 7, fala o seguinte: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Era a época de cheia do Jordão. O texto, quando a gente seguir, a gente não vai seguir, só vamos ler depois do verso 13, era a época de cheia. Eles não iam conseguir atravessar o Jordão carregando o objeto mais valioso, que era a presença de Deus, que era a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que era a arca da aliança. E aí, Josué 3, no verso 13, fala o seguinte: quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança, que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. O que ele está falando? Quando vocês chegarem no Jordão, eu vou dividir as águas, vocês vão passar. E aí acontece o quê? Eles chegam no Jordão, colocam o pé e Deus faz isso. Só que tem um problema. Qual é o problema? Ele fez numa cidade chamada Adã. Sabe qual é o problema? Isso é 30 quilômetros para cima ou para baixo, a geografia agora eu não lembro exatamente. Mas não era ali. O milagre aconteceu? Sim. Eles botaram o pé, mas eles viram? Não viram. Eles tiveram que esperar o quê? Passar todo aquele fluxo de água até secar. Porque a barreira que o Senhor fez foi 30 quilômetros antes. Isso mostra o quê? Que muitas das vezes a palavra foi liberada. Você creu, mas ainda não aconteceu, porque está chegando. Está terminando de passar o fluxo para você atravessar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa realidade do mundo espiritual, muitas vezes vai passar para o mundo natural instantaneamente, outras vezes não, mas já foi liberada. A gente pode pegar exemplos também que foram instantâneos. A mulher do fluxo de sangue foi um exemplo instantâneo. O centurião romano, exemplo instantâneo. Nós vemos exemplos assim. Elias, vamos voltar a Elias. Também a gente falou mal um pouquinho de Elias, coitado. Não é falar mal, mas contar sobre o que aconteceu. Vamos agora elogiar Elias, né? Elias vai até Serepta, que o Senhor manda. Ele está escondido no ribeiro de Queribe, se não me engano, esse é o nome. Querite. E Deus falou, vai até Serepta, uma viúva que eu já ordenei para te dar comida. O que vocês pensam quando o Senhor fala ordenei? Você vai chegar lá, ela já sabe de tudo. Eu pensaria isso. Eu cheguei aqui, a pessoa já está... O senhor aqui é o Maurício? Aqui, ó, a comidinha aqui. Eu pensaria assim. Só que ele chega lá, ela não apenas não sabe de nada, como a mulher não tem nada. Não sabe de nada e não tem nada. E aí ele entende que precisa do milagre da mulher. E aí ele fala para a mulher, coloca para mim, por favor. Vai imediatamente, não, pode passar isso.
Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. E aí vem a pancada, né? Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela passou a ter uma escolha: eu ajo com base no que eu vejo, ou eu ajo com base na fé? E ela optou pela segunda. Ela optou por crer na palavra do homem de Deus. E sabe o que aconteceu? Não faltou nada. Não faltou nada. Muitas vezes a gente está diante de uma escolha dessa e a gente está com medo do que escolher. E não vai faltar nada. E aqui, obviamente, eu não estou pregando, dá o teu dinheiro e não paga a tua conta. Nada disso que eu estou fazendo, não. Isso nunca foi pregado aqui, ao contrário. Mas o que eu estou falando e não estou falando só de recurso financeiro. Há coisas que o Senhor está mostrando para a gente. Ou você crê, ou você vai ficar com o que você tem e vai. E aqui eu não estou nem falando de uma morte física, necessariamente. Então, isso é exemplo também de algo que aconteceu instantaneamente. Ela viu o milagre. A gente pode citar agora Eliseu. Elias e Eliseu, a gente fala o tempo todo, acaba confundindo, né? Mas agora Eliseu. Em 2 Reis, no capítulo 6, que é o capítulo anterior àquele relato que eu mencionei sobre o oficial do rei que foi atropelado no portão, o exército sírio está tentando fazer uma emboscada com Israel. Mas o Senhor vai avisando a Eliseu onde é que eles estão acampados. E Eliseu avisa o rei, e o rei foge. Obviamente, o rei da Síria, a pensar o quê? Tem alguém aqui dentro dando a informação do que a gente está fazendo. E aí, um dos oficiais responde: nenhum de nós, ó rei, meu senhor, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. E aí, imagina, eles estão em Dotã. Eliseu e Geazi, seu servo. Você vai dormir, tudo certo. Cidade está igual. Tu acorda. A cidade está sitiada, o que já deve dar um pânico, mas pior, atrás de você. Está sitiado atrás de você. O rei dá ordem para irem atrás de Eliseu e capturá-lo. Capturá-lo. Geazi se apavora. Irmão, eu acho que alguns aqui, talvez eu teria um infarto ali, cairia duro. Se Eliseu não fala rápido, o Senhor abre os olhos dele, tu vai embora. Porque você imagina, irmãos, o medo, o pavor, o terror de dar você ver um exército vindo atrás de você. E aí ele fala, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, levantando-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Isso é um olhar de fé. No natural, não dá. Você se rende na hora e vai. O olhar de fé é o que aconteceu. Os olhos espirituais dele foram abertos. E há uns 15 dias, 20 dias mais ou menos, aconteceu, fui assaltado aqui perto, né? Os irmãos, a maioria que sabe. E obviamente, né, você toma sempre aquele susto. E, claro, é uma arma apontada para você, então a primeira coisa que vem na sua mente, podia ter morrido, podia ter tomado um tiro, você pensa na sua família, não é a questão
primeiramente, obviamente, né, do objeto material. Não é isso. Você pensa na sua segurança, na sua família. E conforme os dias foram passando, foi um misto de sentimentos muito grande no meu coração, dentre eles uma raiva muito grande. E durante essa raiva, por vezes eu me visualizava passando por cima dos caras de moto na rua. Por vezes. Por vezes. Mas eu estava botando isso diante de Deus. Eu falei assim, meu coração tá assim. É difícil ter com os caras desses, né? Mas meu coração tá assim, eu sei que a tua palavra não fala isso. Me ajuda a mudar minha percepção, mais do que a percepção, meu sentimento. Só que eu sei que teve a quinta, logo imediata ao que aconteceu, eu estava indo no escritório no centro, e foi muito tenso, porque passava a moto do meu lado no carro, era gatilho na minha mente. Imagina, Danilo para cima, coitado, achando que é um cara dele. Tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Ele se antecipou, ele amarrou antes de eu amarrar. Ele amarrou antes de eu amarrar. E aí, quando eu cheguei no escritório, eu estava mal, eu estava assim, não estava bem, eu estava irritado, eu estava estranho. E aí chegou uma pessoa para eu fazer o primeiro atendimento, e assim, eu fui vendo daquela pessoa, eu sempre traz as pessoas na hora certa, no lugar certo. E eu comecei a ver que, na verdade, eu não tinha problema nenhum. Mas aquela sensação ainda estava lá. E quando eu estava indo embora, a pessoa era uma senhorinha muito humilde, que se você falasse, você falaria que a senhora, sem exagero, tá? Não estou exagerando. Ela tinha cerca de uns 80 e poucos anos. Ela tinha 64. Tamanho era a vida sofrida daquela senhora, né? E ela foi com a filha, que pegou uma enfermidade, elas moravam em Sergipe, no Brasil, então a menina com 12 anos ficou paralítica. Assim, a vida muito dura. E eu olhando aquilo, e eu com conflito, porque eu falei, Senhor, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. E aí o Senhor começou a me trazer essa passagem de ele. Eu falei, a gente acha que correu risco de vida porque a gente agiu olhando no natural. Mas no espiritual, não tem a menor dúvida que tinha um anjo do Senhor segurando a mão daquele cara. Não corria o menor risco de eu tomar o tiro. Ah, então próxima vez você não entrega. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que não correu risco porque o anjo do Senhor estava ali segurando a mão daqueles caras. Porque tem pessoas que entregam e tomam um tiro. Então a questão não é o bem material. Não é o bem material. Só que eu comecei a ficar com muita vontade de ir embora do Rio de Janeiro. E não foi uma vontade assim na emoção. De, vou pesquisar aqui, vou alugar. Não, não é isso. Eu comecei a conversar com o cara, vamos começar a planejar ir embora do Rio. Quando? Não sei, não estou falando que vai ser esse ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, vamos embora. Isso aqui não dá para criar filho nesse lugar. E aí veio essa senhora lá no escritório. E aí eu lembro que quando eu atendi, eu já comecei a sentir a presença de Deus, eu estava quase chorando na frente da mulher, a mulher não estava entendendo nada. Coitada, né? Imagina. Pô, o cara está me atendendo, o cara está chorando. Coitado, deixa eu te dar um abraço. E aí a senhora era muito humilde. Na hora dela ir embora, ela falou assim, não, depois vai dar tudo certo, não sei o que. Eu falei, não, vai sim. Ela, não, depois eu lhe pago uma cervejinha. Ela falou, senhora, eu não bebo, não precisa não. Ela, não, mas então eu venho aqui e lhe dou um abraço. Eu falei, me dá um abraço agora, não precisa esperar depois não. Ela foi, me deu um abraço. E aí quando eu voltei, sentei na cadeira, porque a presença de Deus estava muito forte. E veio assim na minha mente, mas muito claro. É por isso que eu preciso que você não vá embora. E aí eu comecei a chorar loucamente ali, né? Bem que demorou um tempinho pro outro chegar, eu tá com a cara toda inchada. E obrigado. E aí eu comecei a chorar muito ali naquele momento. E eu conversei com a Carol, falei, pô, meu Deus falou isso aqui agora comigo muito forte. Ela, glória a Deus. E a gente vai vendo os cuidados de Deus com cada detalhe. Eu estava olhando o quê? As circunstâncias, não é? A gente sempre que prega primeiro para a gente. Eu estava olhando as circunstâncias. Eu estava querendo, eu estava correndo risco de vida. Irmãos, não corri. Isso eu tenho absoluta convicção. Quando Deus me trouxe esse texto à mente, eu falei, não houve menor chance disso acontecer. E a gente começa a querer fazer o quê? Consertar. Quando o que a gente precisa fazer é confiar em Deus. E aí, eu fico sempre imaginando o seguinte, porque quando nós estamos na igreja, é muito fácil a gente falar sobre promessas de Deus. Todo mundo aqui quer chegar na terra prometida. Todos nós queremos chegar na terra prometida, mas nós não queremos atravessar o deserto. A gente não pode esquecer de jeito nenhum que quando o povo sai do Egito, eles não vão para a terra prometida. Eles estão indo para o Sinai encontrar com aquele que prometeu. A gente tem que ter isso em mente sempre.
Então, eles estão caminhando ao deserto e a gente vai encontrar Deus nesse deserto também. E a gente vai encontrar esse Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso, ele não é apenas o dono das promessas, ele é o dono dos processos. E nesses processos, Deus está com a gente. Isaías 43, verso 2, ele fala, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus está falando, eu estou com você. Lá em cima, estou com você aqui embaixo. Confia em mim, me segue. Muitas pessoas vão achar o que? A fé é cega. Realmente, para quem não crê, é. Para nós, não. Nós sabemos de quem nós estamos segurando a mão nesse momento. Teve uma vez que o Pedro estava para nascer. E eu comecei a pensar como é que ia ser a vida com o segundo filho, porque muda uma dinâmica da casa. Como é que ia ser para trabalhar, organizar tudo, não sei o quê. Começou a me dar um certo temor. E aí eu estava botando a Maria Alice para dormir. E do nada, a Maria Alice fala assim, já tinha orado com ela, achei que ela estivesse dormindo, papai. Oi filha, ela, segura minha mão. Aí eu segurei a mão dela. Na hora que eu segurei a mão dela, veio aquela voz muito forte na minha mente. Quando você estiver com medo, segura a minha mão. Irmãos, é o processo de fé. É o processo de fé. E aí, recentemente, né, a gente já está caminhando, já estamos encerrando mesmo. Para a gente caminhar, para a gente orar, eu tive umas questões, né, em relação ao meu pai, que todos aqui já conhecem, já contei milhões de vezes isso. Mas tem um detalhe que poucas pessoas sabem, que foi eu não consegui viver o luto do meu pai. E eu não consegui viver por uma série de motivos. Um deles, porque desde sempre eu, não é ensinado, mas eu fui ensinado, entre aspas, observando o comportamento. Meu pai nunca foi uma pessoa de exteriorizar muito sentimentos. E quando aconteceu, eu me preocupei muito. Eu sou o homem agora da casa, né? Não tem uma figura de autoridade masculina acima de mim na minha família. Sou eu. Eu sou o último, né, da linhagem ali nesse momento. E aí eu preocupei muito com a minha irmã e com a minha mãe. Eu tenho que segurar a onda por elas. Ah, Maurício, você não chorou? Chorei, claro. Mas, por incrível que pareça, até no dia do enterro eu chorei quase nada. Quase nada. Estava muito preocupado com elas. E aí, de vez em quando eu estava e do nada vinha uma tristeza em relação a isso. E aí eu repreendia e seguia. E um dia a gente estava aqui numa conexão, ainda era uma composição antiga de estrutura do vertical. Estava o Igor e o Léo, se não me engano, acho que era o Léo. E aí eu trouxe esse fato para eles e começamos a conversar. E eu lembro que o Igor falou uma coisa para mim, que ele falou assim, Maurício, talvez você vá precisar viver esse luto. Vamos orar a Deus, pedir. E eu imaginei, pô, tá bom, vamos. Mas eu fiquei na minha mente pensando assim, cara, tá bom, o que é viver o luto agora? É eu do nada começar a chorar igual um doido? Na minha concepção não faz sentido. Eu sei que tem pessoas que lembram, eu não consigo ser assim. E eu falei, Senhor, tá bom, vamos orar. E eu comecei a orar nesse sentido. E aí, recentemente, que eu digo recentemente, foi essa semana, tá? Eu estava precisando de um documento para uma questão pessoal lá que estava resolvendo lá em casa, e eu precisava pegar o prontuário no hospital. E eu falei, pô, não quero. E precisei pegar. Eu falei, não quero ir lá não. Deixa, não resolve isso, tô nem aí. Não quero ir lá, não vou lá. E quieto. E aí, durante a semana, eu falei com meu primo, eu falei, pô, já sei. Isso aí leva uns 30 dias ou mais, isso é um saco para observar, eu tenho tempo, aí eu não vou no tempo mesmo, então eu nem vou lá. Olha que maravilha, já tenho a desculpa do tempo. Vou falar com meu primo, que ele trabalha lá com diretor, presidente aí do Grupo Dó, ele é advogado, e eu mandei a mensagem para ele, já esperando ele falar que não dava. E aí eu falei para ele, primo, é isso, estou precisando. Mas se não der, tá tranquilo, não tem problema, não se preocupa, eu entendo, tá tudo certo. Daqui a pouco vem ele. Já mandei mensagem lá pro diretor do hospital, vão entrar em contato contigo. Eu falei, meu Deus, tomara que seja um arquivo, eles me mandem um arquivo, né? Tá bom. Deu, sei lá, isso me mandou mensagem às 6 da manhã, deu 10 horas da manhã, ele liga a secretária do diretor do hospital. Isso não sei o que, ligaram para cá, o diretor aqui pediu, eu já falei com o rapaz do arquivo, pode vir pegar amanhã. Falei, pô, minha desculpa acabou. De lá, né?
Aí eu, não tem como mandar arquivo não? Não, não dá, é muita coisa. Tá bom, eu vou. E aí eu fiquei enrolando para ir lá, eu falei, não vou não. E aí teve um dia que eu estava indo para não sei aonde, de fato eu não lembro onde eu estava indo, e do nada, mais uma vez estava dirigindo, veio a minha mente, sou eu que estou te levando lá. E me lembrou desse dia do vertical que eu não lembrava. Aí eu falei, é o Senhor que quer que eu vá lá. Tá bom, eu vou lá, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo, então vou. Sexta-feira, fui lá, peguei o prontuário, já cheguei sentindo a presença de Deus, tudo mais, cheguei de boa, assim, fui lá na recepção, peguei o prontuário. Irmãos, quando eu entrei no carro, a presença era tão forte que eu comecei a chorar, mas chorar. Eu chorei o que eu nunca tinha chorado na morte do meu pai. Estou quase chorando só de falar. Tamanha era a presença de Deus. Não foi pela morte, foi pelo cuidado de Deus. E aí eu vi aquele cuidado de Deus e Deus me levou uma passagem, que João 18:18. Quando Pedro está seguindo Jesus e ele já havia acabado de negar, e diz, fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Aí me levou a outro texto, João 21:9, que fala o seguinte, Jesus já havia ressuscitado, eles estão pescando, aparece na praia, Pedro larga tudo, sai correndo para lá. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. O Senhor vai te levar no mesmo lugar que você queria evitar estar presente, com as mesmas lembranças, só que ele é atemporal e ele está lá contigo para curar o teu emocional. Então, pelos olhos naturais, só vai me trazer problema. Pelos olhos espirituais, Deus estava me curando a emoção. E eu tomei posse dessa segunda circunstância. E sabe o que acontece? Conforme a gente vai tendo essas experiências com Deus, isso vai criando na gente músculos. Isso vai criando músculos de fé. Isso vai criando na gente umas experiências tão poderosas que aí não tem como lembrar do que o profeta Jeremias falava lá em Lamentações 27, se não me engano. É o último texto que a gente vai ler. Lamentações, eu acho que é 27, 3:27, né? Não, então, perdão. Então, deixa eu botar aqui, eu tenho aqui. 3:27. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós trazemos à memória o que lhe dá esperança quando a gente vai lembrando do caráter de Deus. Que ele não é homem para mentir, que o caráter dele é imutável, ele é de geração em geração, de eternidade em eternidade, é o alfa e o ômega, que ele vai cuidar de você, ele está intervindo em seu favor, que ele está atuando em seu favor, e você vai tendo essas experiências e vai falar o seguinte, eu tenho uma realidade natural, que ela existe, é realidade, não é uma ficção, mas eu tenho uma realidade espiritual que vai suplantar essa arte. Então eu vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor, nesse momento.